Ensina-me a clamar e a suplicar. Boa noite, irmãos. Paz de Jesus a todos, amém? Vamos dar início à nossa reunião de oração desta noite. Vamos agradecer ao Senhor por estarmos aqui neste lugar, engrandecendo e exaltando o nome dEle, clamando a Ele, que é o nosso refúgio, nossa fortaleza, que é o socorro bem presente no momento da nossa angústia e da nossa dor, amém? Vamos fechar os nossos olhos, vamos já dirigir uma primeira oração aqui nessa noite, engrandecendo ao Senhor poderoso, amém? Pai querido, em nome de Jesus, em Tua presença, Senhor, nós estamos aqui nesta casa, Senhor, engrandecendo o Teu nome, bendizendo ao Senhor que é santo. Estamos aqui, Jesus querido, para clamarmos ao Senhor, porque Tu és, Jesus querido, a resposta que temos. Tu és, Jesus querido, o amparo, o anseio que temos, Jesus querido, por estar em Tua presença, Senhor. Obrigada por o Senhor estar conosco nesta casa, por nos trazer seguros e abençoados e por ouvir a cada um de nós. E eu sei que o Senhor está com os teus ouvidos atentos a cada oração que será proferida aqui neste lugar. Então nós te louvamos, te engrandecemos, te chamamos, Jesus querido, nesta casa. Faça-se presente, seja real entre nós, que teu Espírito Santo tenha liberdade nesta casa e em nossas vidas, e que tudo o que aconteça aqui, Senhor, seja para te honrar, para te engrandecer e te exaltar, porque não existe outro Deus como o Senhor. Somente o Senhor é santo e digno de tudo que temos para te ofertar nesta noite. Seja conosco em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém? Amém. Glória a Deus. Vamos abrir a palavra do Senhor? Você que a trouxe, abra comigo no livro de Mateus, capítulo 25. Mateus, capítulo 25. Aleluia. Nós vamos ver aqui a parábola das 10 virgens. Uma parábola muito conhecida. Mateus capítulo 25, a partir do versículo 1. Nós vamos ler até o versículo 13, amém? Que fala sobre essa parábola das 10 virgens. E diz assim a palavra do Senhor: Então, o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. E 5 delas eram prudentes, e 5 loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas com as suas lâmpadas. E tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor. Aí vem o esposo, sai-lhe ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as loucas disseram às prudentes: Dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam, dizendo: Não seja caso que nos falte a nós e a vós. Ide antes aos que o vendem e comprai-o para vós. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. E ele respondendo disse: Em verdade vos digo, que vos não conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Amém? É uma parábola muito conhecida, né? Todos nós já ouvimos pelo menos umas 20 vezes uma ministração sobre essa parábola. E eu quero hoje trazer a nós a seguinte reflexão: Jesus está demorando ou a igreja que cansou de esperar? Jesus que está demorando ou a igreja que cansou de esperar? Sabemos que Jesus vem buscar a sua igreja. É uma promessa dele para os seus. Então, essa passagem aqui, essa parábola, ela fala sobre isso. As virgens que estavam esperando o noivo chegar. E ali, ao demorar o noivo, todas aquelas virgens adormeceram. Tanto as que tinham azeite e reserva em suas vasilhas, quanto as que não tinham. Todas elas adormeceram. E aqui representando as virgens, as cinco que tinham o seu azeite reserva e as 5 que não tinham, as 5 que tinham representam as cinco virgens prudentes. E as que não tinham, as 5 imprudentes ou loucas, como vai dizer aqui nessa passagem. Então, queridos, hoje nós podemos ver que
classificações, como foi dito aqui, se assemelham nos dias de hoje. Como que está a Igreja de Cristo nos dias de hoje? Alguns podem se comparar às virgens que têm azeite em suas vasilhas. E outros comparar com aquelas que não trouxeram o azeite reserva. Então, nós queremos, muitas das vezes, que Jesus venha buscar a igreja e achamos que Jesus vem buscar a igreja de um modo geral. Tanto as que têm o azeite quanto as que não têm o azeite. Mas, na verdade, Jesus vem buscar aquelas que têm azeite reserva. Mas por quê? É uma acepção de pessoas? Não, porque o Senhor não faz acepção de pessoas. Mas o que classifica, então, a que tem azeite reserva e a que não tem? A que tem azeite reserva é aquela pessoa, né, aquele cristão, aquela igreja que busca o Senhor incansavelmente, que medita na palavra, que tem comunhão com o Espírito Santo e com Deus, que busca todos os dias estar alicerçado na palavra do Senhor, que busca todos os dias melhorar para ser parecido com Cristo. É aquela pessoa que ela não está apenas na igreja, mas ela vive para o Senhor Jesus. E a diferença da que não tem azeite em reserva é aquela pessoa que está na igreja, vem aos cultos, mas não tem uma vida de oração, não tem uma vida constante com o Senhor, na leitura da palavra, em conhecer a Deus verdadeiramente. Muitas das vezes está no culto, mas está com a cabeça em outros lugares, com outros pensamentos, e não absorve aquilo que é ministrado na sua vida. E essa pessoa, ela entra na igreja, muitas das vezes vazia, e ela sai vazia. E se ela não tem comunhão dentro da casa de Deus, na casa dela, muito menos. Muito menos. Então, assim, o Senhor não vai fazer acepção de pessoas. O Senhor, ele vem buscar aquelas pessoas, aqueles cristãos que estão se adornando, que estão se preparando, que estão aguardando a vinda do Senhor, que pode ser a qualquer momento. Então, quando algo vai acontecer e a gente tem o entendimento que vai acontecer a qualquer momento, a gente tem que estar pronto. A gente tem que estar preparado. A gente não sabe quando o dia mal vai chegar. A gente não sabe quando a notícia ruim vai chegar. Então, a gente precisa estar pronto e preparado para todas essas coisas. E com a palavra de Deus, com a presença do Senhor, não é diferente. Então, Jesus está demorando ou a igreja que cansou de esperar? Talvez muitas pessoas estão adormecidas espiritualmente, pensando que há tempo de sobra para Cristo vir, haver o tempo do arrependimento, né? Então, a pessoa pensa assim, quando chegar mais perto da vinda de Jesus, eu me arrependo e quando Jesus chegar, eu estou pronto e vou, né? Achando que há tempo de sobra, né? Mas, se a gente não vigiar, com tantas distrações que hoje nós temos no mundo em que nós vivemos, um mundo tecnológico, um mundo cheio de prazeres, né, de facilidades no nosso dia a dia, são coisas que trazem para nós as distrações daquilo que é importante. E a presença de Deus, a palavra do Senhor é importante na nossa vida. Então, há essa distração, né, espiritual. Aí as pessoas ficam adormecidas, né, já não são mais prudentes como deveriam, e tornam-se como as virgens loucas, né? Sem preparação, sem busca constante da presença de Deus. E acaba ficando sem vigilância. Nem todos, como eu já disse, estão prontos para a volta do Senhor. Há muitos que estão vivendo uma vida de religiosidade, né? Como eu disse, estão na igreja, mas não têm uma fé ativa. Então, a vida de religiosidade é muito perigosa. Porque talvez as pessoas estejam pensando que pelo fato só de estar na igreja, elas já têm a salvação garantida. E isso não é verdade. Todos os dias nós temos que, vamos dizer assim, né, regar a nossa salvação. Todos os dias. Porque se nós não fizermos assim, estaremos nos enganando a nós mesmos. E quando Jesus voltar, muitos daqueles que são religiosos vão ficar. Então, que a gente possa regar todos os dias a nossa salvação, tendo comunhão com o Senhor, tendo comunhão com o Espírito Santo, tendo conexão com o Espírito Santo e com Deus, para que a gente não venha estar com
uma vida espiritual enfraquecida. O tempo está se esgotando. Talvez a humanidade não esteja se atentando a isso. O tempo está se esgotando. Estamos vivendo os dias de Apocalipse. As promessas de Deus estão se cumprindo, assim como as profecias também estão se cumprindo. E cada dia em que nós vivemos, nós não vivemos mais um dia para a volta de Cristo. Nós vivemos menos um dia para a volta de Cristo. Então, hoje é um dia menos para a nossa espera, e não um dia mais. Se nós formos analisar que a nossa vida é um sopro, muito em breve, todos nós não estaremos mais aqui. Então, não é um dia a mais que nós estamos aguardando a vinda de Cristo, mas um dia a menos. Então, o tempo está se esgotando. Existe um tempo limite para o arrependimento. A graça do Senhor não durará para sempre. Então, nós precisamos nos despertar. Há um tempo limite para que o povo de Deus se arrependa, para que o povo que está nesse tempo, nessa geração, se arrependa. Haverá o dia em que Jesus chegará, e ai daqueles que não se arrependeram, ai daqueles que acharam que tinham muito mais tempo para poder se arrepender, para poder se chegar a Deus. Então o tempo está se esgotando, irmãos. Vamos nos despertar. Cristo está às portas. Então a vigilância tem que ser constante na nossa vida. Nós precisamos manter as nossas lamparinas acesas. Precisamos ter azeite suficiente para podermos nos manter em reserva, né, com Deus. Que nós possamos nos preparar de uma forma sobrenatural. Por quê? Porque nós estamos nos preparando para uma vida eterna. Não é uma vida terrena. Então vamos nos preparar, vamos nos adornar, vamos deixar as distrações, vamos deixar a falta de compromisso, a vida espiritual morna. Vamos deixar isso de lado. Vamos trazer um fervor à nossa fé, trazer um despertar dentro de nós, a ponto de nós termos fome e sede da presença do Senhor, fome e sede do Espírito Santo de Deus, e não nos sentirmos saciados nunca. Que cada dia nós tenhamos mais fome, cada dia nós tenhamos mais sede, e que cada dia mais nós possamos nos adornar para nos encontrar com o Senhor. Que nós possamos ter uma vida espiritual ativa, que nós possamos ter relacionamento com Deus, que nós possamos ter obediência ao Senhor e à sua palavra, aos seus mandamentos, que nós possamos estar como as virgens prudentes. Aleluia. Aqui vai dizer que à meia-noite ouviu-se um clamor, aí vem o esposo, sai ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. Então está dizendo que as nossas lâmpadas precisam estar preparadas. E as loucas então precisaram sair para comprar o azeite, porque não estavam devidamente prontas para aquele momento. Aleluia. Louvado seja Deus. Então as virgens prudentes foram ao encontro do noivo e adentraram a porta e chegaram-se a ele. Já as virgens loucas, tendo saído para comprar o azeite que estava faltando a elas, quando retornaram, clamaram ao Senhor dizendo, para que ele abrisse a porta para elas. Porém o Senhor disse, em verdade vos digo que não vos conheço. Então, amados, não vai ser difícil para aqueles que estão na igreja, que viveram uma vida aqui na terra, servindo ao Senhor, talvez, como eu disse, debaixo de uma religiosidade, ouvir do Senhor isso, em verdade, eu vos não conheço. Imagine você viver uma vida inteira aqui, acreditando que você vai passar a eternidade com Cristo. E quando Cristo voltar, você pedir para ele, Pai, Senhor, abre a porta para mim, e ele vai dizer, eu não te conheço. Eu não te conheço. Porque você não teve relacionamento comigo.
Você não se entregou verdadeiramente a mim. Eu não te conheço. Você não se arrependeu de todo o seu coração. Você não abandonou as práticas do pecado, as imoralidades sexuais. Você não abandonou os maus pensamentos. Você não abandonou o que era mal. Então eu não te conheço. Você não tem parte comigo. Nós precisamos nos despertar para que nós possamos ouvir do Senhor: vinde benditos de meu Pai. Para que quando a nova Jerusalém descer dos céus, nós possamos estar na eternidade com Jesus. Não viver apenas uma vida de religiosidade aqui, mas viver uma vida plena com o Senhor na eternidade. O que nós estamos vivendo aqui é muito pouco comparado a tudo aquilo que o Senhor já preparou para nós. A palavra do Senhor vai dizer que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem desceu ao coração do homem aquilo que Deus preparou para aqueles que o amam, para aqueles que o temem. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram. Se aquilo que nós temos visto hoje, a gente já se vislumbra, né, com as coisas que nós vemos, imagine na Nova Jerusalém o quão maravilhoso não será tudo aquilo que Deus já preparou. As belezas, a glória, os anjos, os querubins e serafins, os seres viventes e toda a adoração que há ali naquele lugar para o Senhor. Nós estaremos com Ele, vendo isso, vivendo isso, ouvindo isso, estando junto ali, adorando ao Senhor. E para que isso aconteça, nós precisamos ser santos como o Senhor é santo. Então, que nós possamos nos despertar. É um alerta para nós. É um alerta para que a gente tenha uma fé ativa, para que nós possamos ter um relacionamento íntimo com o Senhor, sincero, verdadeiro, sem máscara, sem nada que impeça da nossa adoração chegar a Deus, do nosso clamor chegar ao coração do Pai, de nós podermos ouvir a sua voz e Ele nos ouvir também. Então, que nós possamos nos despertar. Que breve Jesus vem e que nós possamos ser como as virgens prudentes. Estar com nossas lamparinas acesas e com as nossas vasilhas cheias de azeite. Amém, igreja? Que você fique com essa reflexão. Quero chamar o Beto aqui para nós estarmos louvando ao Senhor. E depois dessa canção, nós vamos orar. Nós vamos clamar ao Senhor. É a oportunidade que nós temos hoje. Se você precisa se arrepender, essa é a noite de arrependimento. Se você precisa clamar a Deus por uma cura, por um milagre, essa é a sua noite, é o seu momento com Deus. Não deixe passar esta oportunidade. Aproveite cada segundo que você tem aqui e busque ao Senhor. Clame a Ele de todo o seu coração. E deixe que não apenas você seja levado pela emoção, mas pela razão, pelo prazer, pelo amor de estar na presença de Deus. Amém? Amém. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Minhas lamparinas estão acesas. Só estou esperando o barulho dos seus passos em direção à porta. É só bater que eu vou abrir pra você entrar. É só bater que eu vou abrir pra você entrar. Eu já coloquei as minhas vestes brancas, estou só te esperando. Vem, vamos dançar, Maranata, Maranata.
Minhas lamparinas. Minhas lamparinas estão acesas. Só estou esperando o barulho dos teus passos em direção à porta. É só bater que eu vou abrir pra você entrar. É só bater que eu vou abrir pra você entrar. Eu já coloquei as minhas vestes brancas. Estou só te esperando. Vem, vamos dançar. Maranata, Maranata. Aleluia. Tem fogo nos olhos, eu não imaginava que era lindo assim, que era lindo assim. Meu noivo esperado, eu abro a minha casa, pode morar aqui, pode morar aqui. Tem fogo nos olhos, eu não imaginava que era lindo assim, que era lindo assim. Meu noivo esperado, eu abro a minha casa, pode morar aqui, pode morar aqui. Tem fogo nos olhos, eu não imaginava que era lindo assim, que era lindo assim. Meu noivo esperado, eu abro a minha casa, pode morar aqui, pode morar aqui. Oh, aleluia, Jesus. Receba-nos na tua presença hoje, Senhor. Aleluia. Nós te adoramos, Jesus. Nós te adoramos, Jesus. Aleluia. Aleluia. Santo, aleluia. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Amém? Glória a Vamos Deus. buscar a face do Senhor neste momento. Vamos para o nosso tempo de oração. Você fique à vontade aí no seu lugar. Você que quer ficar de joelhos, você que quer ficar em pé. Enfim, fique à vontade se você quiser ficar sentado, mas busque a face do Senhor. Amém? Não desperdice este tempo que temos para buscar ao Senhor enquanto nós podemos encontrar. Amém? Vem mais uma vez e faz tudo novo. Vem mais uma vez e agita todo meu ser. Faz a eternidade se alinhar com o natural. Amém? Já fizemos nosso tempo de oração e agora vamos para casa abençoados, né? Vamos clamar ao Senhor agora, agradecendo a Deus pela presença dele aqui neste lugar e que nós possamos voltar debaixo dessa proteção que só o Senhor tem para nos dar. Amém? Vamos orar? Senhor nosso Deus,
Em tua presença, Senhor, aqui nós estamos mais uma vez em oração, e agradecendo ao Senhor por este tempo de oração. Agradecendo ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito por nós, pelas orações que o Senhor tem ouvido, por tudo aquilo que o Senhor tem atendido, Senhor, pelas bênçãos que o Senhor tem nos dado. Te louvamos e glorificamos, Pai. E agora pedimos ao Senhor que o Senhor nos despeça em paz, debaixo da tua proteção e do teu cuidado. Que o Senhor possa nos guardar, Jesus querido, no percurso que fazemos até o nosso lar. Que o Senhor nos guarde e nos proteja, nos livre de todo perigo e de todo mal. Assim nós oramos e graças damos ao Senhor em nome de Jesus. Receba a bênção apostólica. Que o amor de Deus, a graça de Jesus e a doce consolação do Espírito Santo esteja com todos, não apenas hoje, mas para sempre. A igreja diz: Amém. Está encerrado em nome de Jesus.